Meu caso era educação, esporte, cultura, saúde, estruturar para que o munícipe seja melhor atendido. Né? É uma questão de prioridade. Então não tem muito o que criticar o governo, não. Eu gosto de definir qual é a prioridade. A prioridade do governo é essa, a prioridade do presidente da República é uma, do Dória é outra e do prefeito é outra. Cada um tem a sua. Dentro desse contexto aí, Alexandre, você disse que deixou de investir uma grana boa num certo veículo aí. Sim. Tal. Deixou de gastar. Aí eles começaram a te criticar, começaram a falar que você fez isso, que você fez aquilo, que você é isso, que você é aquilo e tal. Não deu certo, né? Não funcionou. Não funcionou. Aí eles foram e tentaram com outra coisa mais pesada. Na realidade, assim, ó, eles não podiam falar que eu era desonesto porque eu não tinha roubado e estava tudo com as contas aprovadas. Eles não podiam falar que eu estava fazendo coisa errada porque a prioridade era a população. Quando você oferece condição de saúde, oferece condição de educação, oferece condição de habitação, quantas casas nós fizemos? Então eles não tinham muito o que criticar. Então tinha que pegar em alguma coisa. Acharam, por exemplo, a história dos médicos, né? Então, vamos falar que é tudo falso médico. É mentira. Não eram falsos. Eles eram médicos. Eles são estelionatários. E não foram contratados pela prefeitura. Eles foram contratados pela empresa que ganhou e venceu a licitação e que depois foi dado como correta pelo Tribunal de Contas. Que encerrou o caso. Que encerrou o caso. Mas são estelionatários. Pra você ter uma ideia, hoje, aqueles médicos, os 3 que trabalharam por 15, 20 dias aqui em Franca, um mês, um deles um mês, os outros menos, eles não tinham um documento do Conselho Regional de Medicina, o CRM, o número do CRM. Na realidade, eles trabalhavam com o número do CRM de outro médico. Então, eles eram médicos formados em outros países, que vieram para cá, estavam naquele processo de transição entre revalidar o diploma deles de médico em outros países e não podiam realmente trabalhar aqui em Franca, mas eram médicos. Tanto que nós fomos rastrear todos os atendimentos deles e nenhum teve problema. Ninguém morreu com o atendimento deles, ninguém foi diagnosticado de maneira errada com o atendimento deles, né? Depois a gente fez isso, só que eles não tinham CRM. E engraçado, sabe quem não tem CRM até hoje e trabalha? Os cubanos. Isso. Os cubanos que estão espalhados na rede no país inteiro. Grande volume desses cubanos estão espalhados ou estavam em alguns pontos. Aqui em Franca, por exemplo, se eu não me engano, foram embora. Eles também não tinham CRM. Mas eram também formados médicos em outros países, em outro país, no caso Cuba, né? E que hoje em Franca nós temos vários profissionais médicos formados em outros países e que estão trabalhando em Franca. Hoje existe isso. Pelo que eu me recordo, você, na época, foi uma empresa que ganhou a licitação para trazer os médicos, né? A empresa ganhou a licitação para colocar período de médico, ou seja, tempo de médico. Nós precisávamos de cobrir os plantões do pronto-socorro. Até para não dar aquele tempo de espera, que o tempo de espera do pronto-socorro hoje está em torno de 4, 5 horas em algumas ocasiões, em algumas específicas ocasiões. Sim. Então, pelo que eu posso ver como leigo, é que o problema em si era da empresa, teoricamente. Sim. Tanto é que nós deixamos de pagar a empresa, porque quando a gente descobriu, nós brecamos os pagamentos, 2 pagamentos seguidos, mais de R$1 milhão. Entendi. Quando parou de pagar a empresa, ela entrou em colapso, porque ela não tinha como pagar os outros médicos também. E aí quis entrar na justiça contra a prefeitura para a prefeitura pagar. O juiz falou assim, enquanto não resolver isso, que a própria prefeitura está falando que descobriu, vocês não vão receber. O dinheiro está depositado até hoje em juízo. Mas nesse caso aí, só para lembrar e para que todos saibam, essa é uma prática de todos os outros prefeitos. Contratar essa empresa terceirizada. Isso sempre aconteceu. Hoje acontece isso. Quer dizer que hoje os médicos do pronto-socorro são terceirizados. Esse problema, então, ele existe em outros municípios? Em todos os municípios do país existem médicos terceirizados contratados por empresas. Inclusive aqui em Franca, hoje nós temos médicos contratados por empresas da mesma maneira. Para você ver como é que tem pessoas mal intencionadas. Se eu não estou enganado, salvo engano, 100% dos médicos hoje trabalhando no pronto-socorro municipal são médicos terceirizados contratados por empresa. Nenhum deles tem concurso público.
salvo engano. Só voltar um pouquinho. Você falou que você não critica o governo. Eu acho que nós não temos que criticar, nós temos que mostrar. É diferente. Você emitir uma opinião, olha, a prioridade dele é essa. Não tem que criticar a prioridade dele. O que eu tenho que criticar, tá bom. Se a sua prioridade é essa, você tem que fazer de tudo para que aquilo seja bem feito e oferecido à população de uma maneira rápida, eficiente, com pouco custo. Exatamente. Isso que a gente tem que falar. Não discuto prioridade. Que tipo de benefício você vai oferecer para Tá perfeito. Cada um oferece o que quiser e foi por isso que ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição oferecendo tal coisa, um sonho para a população. Agora, esse sonho é a prioridade dele. Sim. Agora, ele tem que colocar em prática aquilo que ele decide como prioridade de uma maneira mais assertiva, mais rápida, mais eficiente, com qualidade e com um custo menor. A proposta do programa nosso aqui, do programa do Alex Júnior, é justamente essa, Alexandre. Chamar de Alexandre prefeito. Por favor. Podemos? Por favor. Você foi prefeito, né? Viu, Alexandre? A proposta é essa, é levar para a população a informação de que isso é assim, aquilo é aquilo. Isso, entendeu? De uma maneira tranquila, sem criticar. Eu costumo dizer o seguinte, não existe certo e errado. Existe o resultado da sua ação. Concordo. Existe a ressonância em função daquilo que você faz. Então, se está certo ou se está errado, cada um tem uma ótica, cada um tem uma visão e cada um tem uma percepção daquilo que está acontecendo. Agora, o que é o resultado? Então, por exemplo, o resultado dos 4 anos que eles pegaram essa história de médico. O jornal criticou, a rádio criticou, todo mundo falando que estava tudo errado, e hoje nós estamos tendo uma comparação do que era lá atrás e o que é hoje. Dá para fazer nítido. E mais ainda, estando tudo errado e como eles diziam, eu fiz 34 creches, eu deixei 38 milhões de reais em caixa, eu cerquei os córregos todos. Quer ver uma coisa? Choveu esse barbaridade há 15 dias atrás. Sim. Não caiu nem um carro dentro do córrego. Não caiu. Por que não caiu? Em tempos passados, teria caído vários carros dentro do córrego. Não, aconteceu de carro. Por que não caiu? Lá embaixo, aconteceu de carro encostar na proteção, subir na proteção e ficar preso. Tem um vídeo rolando. De uma picape, se não me engano, branca. Exato, e ela foi escorregando pela proteção. E parou. Por que não parou? 5 dias depois caiu um menino lá com alta velocidade, mas aí ele não caiu no córrego. Ele arrebentou a proteção e levou tudo pra dentro. Na verdade, carro, guarda-reio. Ele bateu na ponta da defesa. Ele levou tudo pra dentro do córrego. Então aí não tem muito jeito. Agora, já existe um comentário que ele estava a 107 km por hora ali. A função dela foi muito boa. Então assim, mesmo, existe consequência, não existe certo e errado. Mesmo com tudo que falaram que estava tudo errado, a gente ainda sai na Veja como sendo uma das cidades mais eficientes do país. Né? Nós somos éramos a 5ª cidade melhor para se viver, hoje parece que está com 150 e poucos, 100º, 50º lugar. Nós chegamos a 4º. Isso. Nós somos uma das poucas cidades que tirou nota máxima em transparência, segundo a Controladoria Geral da União. Nós somos uma das poucas cidades que não devia precatório para ninguém. Não pagamos todos os precatórios, tudo em dia. Então, assim, pagamos dívidas de prefeitos anteriores e mesmo assim as pessoas continuavam, o rádio, o jornal, continuava falando que dessa imprensa que estava tudo errado, né? E a gente mostrou que não estava, né? Mostrando, a cidade não tinha buraco. A cidade não tinha essa falta de material. Agora foi denunciado que não tem um aparelho para fazer colonoscopia no NGA.